Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 4 ações do segmento de energia, que é um dos melhores segmentos que a gente tem na nossa bolsa, que estão sendo negociadas aí com um bom desconto comparado à sua média e que tem possibilidade de valorização, segundo os analistas, de até 50%, mais melhoria de dividendos aí ao longo dos próximos anos. São empresas que, devido às suas aquisições, movimentações que ocorreram, acabaram se alavancando um pouco. São empresas de segmentos perenes, isso é muito importante. O setor de energia geralmente trabalha um pouco mais alavancada devido aí a essa geração de caixa e tranquilidade nos seus contratos, que a maioria são longos, mas como a gente tem um mercado um pouco mais complicado, os investidores de olho aí na questão da Selic, isso acaba pesando bastante, e isso traz a cotação de muita empresa, inclusive desse setor, para baixo. Então, vou passar aqui para vocês. Como eu sempre lembro, isso não é recomendação de investimento. Se o conteúdo for útil, não se esquece do like e também, se possível, compartilha comigo, deixa seu comentário se tem alguma dessas empresas na sua carteira, tá de olho para investir. Enfim, seu comentário é importante demais aqui para o crescimento do canal. A primeira empresa que eu separei para vocês com bom potencial de valorização de mais de 30% é a Equatorial. Equatorial Energia é uma empresa, uma holding. A companhia, através de suas subsidiárias, está envolvida na indústria de energia elétrica, com operações relacionadas à geração ou distribuição de energia, mas agora na parte aí de saneamento, recentemente comprando ali uma parcela da Sabesp. Essa é uma das principais razões, inclusive, que o mercado acabou batendo devido, para poder fazer essa aquisição, a empresa se alavancou um pouco aí. Lembrando que empresas desse segmento, como eu falei há pouco, trabalham um pouco mais alavancadas, e o principal é o quanto que a administração da empresa vem conseguindo trazer crescimento para os seus investidores. Antes de passar aqui no PL dividendos, que o mercado tem projetivo para esse ano de 25 e 26, olha o valor patrimonial por ação ao longo dos últimos anos. A empresa tinha ali no ano de 2021, 2020, R$ 10,35, subiu para 12, subiu para 14, subiu para 18, subiu para 20. O mercado tem projeção para 25 de R$ 24,24 por ação aí, valor por ação, e R$ 25,45 para 2026. Então perceba que ao longo do tempo a empresa vem trazendo crescimento, vem trazendo aí retorno para os seus acionistas. O que é que o mercado tem de projeção para esse ano de 2025 para a empresa? 11 vezes lucro. De fato, olhando esse número, parece aí uma empresa cara, já que hoje você consegue encontrar várias empresas sendo negociadas aí a 6, 7 vezes lucro. Ok, só que é uma empresa que ainda está em processo de crescimento. E como eu falei há pouco, é uma empresa que vem entregando resultados para os seus acionistas. Você pode perceber que o mercado já tem projeção aqui para 2026 de 9,94 de preço-lucro. Se você for olhar para 2027 e 2028, esse PL já tende a cair bastante, especialmente com a empresa se desalavancando. Aqui você olha o dividendo da empresa, projetivo para 25 de 2,34%, de 2,85 para 2026, devido à empresa ainda estar em processo dessa redução de alavancagem, utilizando esse capital especialmente para pagamento de dívidas, mas assim que a empresa reduzir esse nível de alavancagem, acho bastante provável a gente ver a Equatorial aí melhorando bem o seu payout. A empresa tem lucro, mas acaba optando ali por fazer investimentos e também na possibilidade ali de redução de alavancagem. Preço-alvo, consenso estimativo dos principais analistas do mercado. Isso é bem importante aqui, você verificar esses detalhes. Não é o que eu acho, é o que os próprios analistas, aí, os grandes analistas recomendam. Esse método aqui, inclusive, é pago para você ter acesso. Então, é algo que eu acho que pode te ajudar de alguma forma. São 12 analistas que acompanham essa empresa, 11 recomendam compra, um recomenda manutenção. Qual é o preço-alvo que o mercado tem? R$ 42,75, recomendação que foi atualizada aí recentemente, sendo que, para o preço atual da empresa, de cotação aí, você teria um upside de 33,79. Uma empresa que tem potencial de crescimento e que tem aí, olhando o upside na visão dos analistas, mais de 30%, pensando aí nos próximos meses. Outra empresa que tem um belo de um potencial é a Eletrobras. Eletrobras é uma empresa aí que, devido a ter seu histórico de estatal, acaba o mercado pesando, embora ela não seja hoje estatal, mas você pode ver preço de estatal olhando PVP 0,73. Você for dar uma pesquisada nas elétricas, não encontra elétricas assim sendo negociadas com tanta frequência abaixo do seu VP. Ainda tem um dividendo baixo, 3,31, olhando o atual, mas a empresa tem tudo para, nesse ano de 2025, melhorar bem esse resultado. Perceba que hoje ela já tem um preço-lucro aqui de 8,7, que não é
tão alto, é uma empresa que tem muito para melhorar a sua eficiência aí ao longo do tempo, e olha a projeção que o mercado tem aqui de indicadores para 25 e 26. 5,4% de dividendo para esse ano de 25, 7% de dividendo para 2026, sendo que isso aí não é o payout 100%, é um payout ainda baixo. Preço-lucro de 9 vezes para esse ano de 25, 7 vezes lucro para 2026. Consequentemente, se a cota não subir, o VP, PVP aí olhando esse indicador, chegaria a 0,68 em 2026. Lucro por ação de R$ 5,25 o mercado tem aqui para 2026. É uma empresa que melhorando aí a sua parte de eficiência, acredito que tem bastante potencial para conseguir distribuir gordos dividendos para os seus investidores, assim como foi no final de 24. Preço-alvo que o mercado tem. Nós temos aqui 10 analistas, ninguém recomenda venda nem manutenção, todos recomendam compra para a Eletrobras. Preço-alvo, R$ 53,72, também bem atualizada aí essa recomendação dos analistas. Upside aí de 40,36% na cotação atual. É um upside bastante considerável aí, 40% para a empresa, especialmente desse segmento aí de energia. A próxima aqui da nossa lista, essa foi bastante falada aí recentemente, devido à aquisição que ela fez nos últimos meses, que é a Auri 3. A Auren, ela fez ali a fusão com a S e isso acabou aumentando bem a alavancagem da empresa. Olhando aqui os dados, a gente não consegue ainda ver muito bem essa alavancagem, porque ela não divulgou o último balanço. Dívida líquida sobre EBITDA aparece aí em torno de 1,31, mas esse patamar deve subir para algo mais próximo a 4, 5%. Isso o mercado não perdoou. Você consegue ver PVP de estatal, 0,75 é o que o mercado tem hoje, é o preço atual aí da Aure em termos de PVP. A empresa negocia hoje com 13 vezes lucro, 4,44 de dividendo, mas acredito que o dividendo vai secar bastante aí nesse curto a médio prazo devido à alavancagem. Vamos às projeções que o mercado tem aqui da empresa. 13 vezes lucro para 2025, 14 vezes lucro para 2026. Por que o mercado não tem uma visão tão otimista aí, tanto de preço-lucro quanto para dividendo? Porque a empresa está bastante alavancada, com juros altos, vai consumir bastante ali as despesas financeiras, vai consumir bastante do resultado dela. Mas ao longo do tempo, como é uma empresa bastante geradora de caixa, tende a ter aí uma redução boa na sua dívida líquida sobre EBITDA, se a gente olhar esse número aí daqui a 3, 4 trimestres. Valor por ação da empresa, o mercado tem aqui R$ 11,12 para 2025 e a dívida líquida que tende a subir bastante, aí como eu passei para vocês. Vamos aqui a preço-alvo, nós temos aqui primeiro 3 analistas recomendando compra, 5 recomendando manutenção. Por quê? Porque tem o risco da alavancagem que o mercado está preocupado, o balanço que vai ser divulgado aí nos próximos meses, tende a trazer um pouco mais de luz para os investidores terem noção de como precificar a empresa. Preço-alvo que o mercado tem, 42% de upside. Por que ela tem todo esse upside? Por conta do nível de alavancagem dela. Qualquer mudança aí na dívida líquida sobre EBITDA, qualquer mudança na parte ali da Selic, dos juros, isso tende a impactar bastante a despesa financeira da empresa e, consequentemente, esse lucro. Então, se a empresa der tudo certo, reduzir bem essa alavancagem, é uma empresa, lembrando mais uma vez, eu estou falando do segmento de energia, que é um segmento bem perene, com potencial de 42% na visão dos analistas. Você vai encontrar 40%, 30% de upside, empresas, às vezes, setores de e-commerce, setor de varejo, esse tipo de empresa. Saneamento, banco, elétrica, não é assim com tanta frequência que você vê o mercado tendo preço-alvo tão alto e para empresas de excelente qualidade, como eu citei, a Equatorial, Eletrobras e agora a Auren. E a última aqui da nossa lista, talvez você conheça também um pouco, é a Neo Energia. A Neo Energia é uma empresa que atua especialmente aqui no Nordeste. Ela tem aqui de preço-lucro hoje 6,45. É uma empresa que negocia com preço-lucro bem baixo. Talvez aí os controladores acabem pesando um pouco. Veja que hoje ela é negociada a valor aqui patrimonial de estatal, 0,74. Dividend yield dos últimos 12 meses, 3,38%. Ainda não é uma empresa que paga tanto dividendo, pela mesma questão aí que eu citei da Auren, da Eletrobras, da Equatorial, estão indo em processo de investimento, eficiência, a despesa financeira acaba pesando com a questão aí da alavancagem. Veja que é uma empresa que hoje tem 3,4 vezes dívida líquida sobre EBITDA, mas quando a gente olha aqui os números para 2025 e 2026, a gente tem aqui 6,8 vezes para 25 e 5,4
para 2026. Olha, uma empresa do setor de energia trabalhando com 5 vezes lucro, uma empresa que não é estatal. É um nível aí que não é assim com tanta frequência que a gente vê. E você pode perceber aqui crescimento na projeção de dividendo. A atual é 3,38, mercado tem para 2025 4,2 de dividendo e 5,7 para 2026. O lucro vai crescendo, a empresa vai conseguindo aí melhorar um pouco esse resultado dela e acredito que futuramente a gente pode ter um payout maior. São 9 analistas que avaliam essa empresa, ninguém recomenda a venda, ninguém recomenda a manutenção, todo mundo recomenda a compra, por conta desses preços aí tão descontados. E quando você olha aqui o preço-alvo que o mercado tem, R$ 30,21, equivalente, que se subir a chegar de fato a esse nível, você teria um upside de 51,72%. 51% para a empresa de energia, de fato, não é assim todo dia que a gente vê. E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$ 5. Mas aí tem um problema. Você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço teto de diversas ações, identificando a margem de segurança e o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.